Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? E claro, né, imagina, obviamente, para o torcedor do Fluminense, que está muito feliz neste sábado, 4 de novembro de 2023. E chegou a hora, né? Chegou a hora que o torcedor do Fluminense cantou desde o início do ano e que esperou por muitos e muitos e muitos anos, né? Que pela primeira vez na história o Fluminense conquistou a Libertadores da América. Já convido você a deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com todo mundo também, claro, para os amigos e amigas tricolores, porque é um vídeo que pode ficar um pouquinho mais longo, mas é por um motivo bem especial, porque, cara, ganhar a Libertadores assim, é sensacional, cara. É um momento assim marcante, inesquecível, é a glória eterna, né? Como diz lá o slogan da Libertadores, enfim. Mas que é um momento que é único, né? É inesquecível e que com certeza essa tarde e noite, né, do dia 4 de novembro de 2023 vai ficar marcada aí na história da torcida tricolor. Uma caminhada que teve vitórias assim marcantes, né? Exibições excelentes. Considero que na primeira rodada contra o Sport Cristal foi uma baita exibição, mas claro, tem aquela vitória marcante de 5-1 em cima do River Plate. Cara, marcar 5 gols em cima do River é algo assim gigantesco. É claro que muitos vão falar: ah, mas o River Plate teve um jogador expulso, tá. Mas e daí? O Fluminense foi lá e fez 5-1. Cara, é gigantesco, né? Qualquer dia, não é qualquer jogo que você consegue marcar 5 gols no River Plate. E o Fluminense teve essa noite em maio, na fase de grupos. Maio, hein? Caramba, como o tempo passa, né? E claro, né, tem momentos assim, com aquela apreensão, né? Eu não sei se apreensão é o termo correto, tá? Mas aquele momento em que o coração do torcedor do Fluminense ficou na boca. Como, por exemplo, a última rodada da fase de grupos, né? Que o Fluminense empatou com o Sport Cristal 1-1. E se o Fluminense leva a virada, o Fluminense hoje não estaria comemorando o título da Libertadores. Mas a Libertadores tem essas pedras no caminho, né? Mas o Fluminense conseguiu a classificação para a fase eliminatória. Nas oitavas de final foram 2 duelos difíceis contra o Argentino Júnior, lembro? Pois é. Quartas de final já foi um duelo, quer dizer, 2 jogos contra o Olímpia que foram mais tranquilos. E aí na semifinal, contra o Internacional, que o Fluminense teve que buscar o empate diante do Inter no Maracanã. E na partida de volta, que o Internacional abriu o placar, o Internacional poderia ter feito um 2-0 que praticamente eliminaria o Fluminense, mas o Fluminense conseguiu uma virada espetacular, se classificando para a final. E a final, né, que teve também todos esses contornos de emoção, mas assim, são pedras no caminho que, na minha visão, dão aquele gostinho mais que especial nessa conquista inédita do Fluminense, né? E o jogo deste sábado, 4 de novembro de 2023, né? O jogo foi para a prorrogação. O Fluminense abriu o placar com o Germán Cano. O Cano, que é o cara dessa Libertadores, artilheiro da competição, isolado com 13 gols. Tem que ser o craque da competição, tem que ser o rei da América. Não tem jeito. Germán Ezequiel Cano Recalde. É o nome da fera, é o nome completo da fera. Né, que com certeza esse cara vai entrar no hall de ídolos do Fluminense. Tem que entrar. Que o que o cara tá fazendo no Fluminense assim, é negócio gigantesco também. Chegando a 81 gols pelo Fluminense em 2 temporadas, né? Assim, é algo espetacular, é algo que, assim, é muito grande. E o Germán Cano é muito grande já na história do Fluminense, sem dúvida nenhuma. Mas é claro que essa conquista não foi só
da responsabilidade do Germancano. Claro, tem outros jogadores que foram fundamentais, muito importantes. Mas falando do jogo de hoje, tá? O Germancano que abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com o passe do Keno. Cara, o Keno jogou muita bola hoje, tá? O Keno jogou muita bola. Isso aí tem que destacar também. O Keno deu assistência para o primeiro gol. E o Fluminense vai para os vestiários vencendo por 1-0. Mas aí depois, no segundo tempo, né, o Boca Juniors teve um momento de superioridade. E aí conseguiu empatar o jogo no chute de longe do Advíncula, o lateral direito, que inclusive terminou a competição como o artilheiro do Boca com 4 gols marcados, é isso? 4 gols marcados? Acho que é isso, enfim. Mas conseguiu aí empatar um jogo no chute de longe, né? Que a marcação do Fluminense ficou só observando a distância. O Advíncula carregar a bola e chutar de longe com o pé esquerdo, que é o pé ruim, inclusive, do Advíncula, e mandou lá no canto direito do Fábio. E aí o jogo foi para a prorrogação. E aí na prorrogação, cara, apareceu ele, John Kennedy, que entrou no decorrer aí da partida. E o John Kennedy, aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, fez o gol. Uma jogada que começou com o Diogo Barbosa, faz o lançamento para frente, para o Keno. O Keno dá um passe de cabeça e o John Kennedy, com o chute da entrada da grande área, fez o gol mais importante dos 121 anos de história do Fluminense. E o John Kennedy, cara, assim, é um personagem também especial pelo seguinte, né? O esporte, ele também pode transformar a vida de muita gente, né? E o John Kennedy é uma dessas histórias de superação, de viradas na vida, né? Porque o John Kennedy, ele teve assim muitos problemas, né, fora dos campos. E aí, nesse ano de 2023, o John Kennedy foi para a Ferroviária de Araraquara para recuperar também o ótimo futebol que ele tem. É um cara de muito talento. O John Kennedy é um cara de muito talento. E ele foi para a Ferroviária para recuperar esse futebol. E ele conseguiu. Mesmo que a Ferroviária não tenha se livrado do rebaixamento para a Série A2, o John Kennedy foi um dos artilheiros, inclusive, do Campeonato Paulista. E aí, no meio dessa temporada 2023, o John Kennedy ganhou uma nova chance no Fluminense. E sei lá, cara, acho que quis o destino, não sei, enfim, que o John Kennedy marcasse o gol do título mais importante da história do Fluminense. E aí o John Kennedy foi lá e fez o gol, foi correndo até o setor sul, onde fica a torcida do Fluminense, foi lá e foi até os braços do povo. E aí acabou sendo expulso logo depois, que eu acho uma regra bem, sei lá, sem sentido algum, de você ir até a torcida abraçar, porque na regra se você vai até a torcida abraçar, você leva amarelo. Ele já tinha recebido amarelo antes, foi o segundo e aí acabou sendo expulso, né? Eu acho uma regra assim bem sem sentido essa de você abraçar o torcedor. Daqui a pouco você não pode mais comemorar gol, daqui a pouco você não pode mais fazer gol, né? Enfim. Mas o John Kennedy foi lá, extravasou no meio da torcida tricolor e fez esse gol que deu o título mais importante da história do Fluminense. Tem tanto personagem assim importante no Fluminense nessa conquista, né? O Fábio, por exemplo, que chegou no Fluminense em 2022, foi chutado pelo Ronaldo Fenômeno, né, quando ele assumiu a SAF do Cruzeiro. O Fábio, que fez só 976 jogos pelo Cruzeiro, é o cara que mais jogou no Cruzeiro. Ele foi dispensado pelo Ronaldo. E aí o Fluminense foi lá, acreditou no Fábio, contratou o goleiro e foi uma peça também fundamental nessa conquista. O Fábio, que inclusive hoje chegou a 100 jogos na história da Libertadores. É o brasileiro que mais atuou na competição, né?
Inclusive, ele sozinho tem mais jogos aí que muitos clubes brasileiros na história da Libertadores. E o Fábio foi lá, 43 anos de idade, hein? Ele tem contrato até o fim de 2025. Então, se ele cumprir o contrato até o fim, ele vai cumprir o contrato com 45 anos de idade. E é um goleiro de muita qualidade, né? Samuel Xavier. Esse cara foi fundamental nas oitavas de final contra o Argentino Júnior. Lembram? Pois é. Marcando 2 gols em cima da equipe argentina. E foi fundamental para o Fluminense avançar para as quartas de final. Nino, cara, que zagueiraço, hein? Que zagueiraço, cara. E vem sendo convocado para a seleção brasileira, mas o que ele cresceu nos últimos anos e cresceu nas mãos do Fernando Diniz é negócio gigantesco também. Felipe Melo, né? A experiência dele, né? Claro que tem momentos, né, que ele às vezes passa dos limites, né? Mas é um cara que tem uma liderança e hoje fez uma partidaça também na final, tá? E conquistando o terceiro título dele de Libertadores, né? Ele sozinho tem 3 títulos. 2 pelo Palmeiras e 1 agora pelo Fluminense. Mas esse tem um gostinho assim especial também, porque a família dele, né, é torcedora do Fluminense, inclusive. Então tem esse gostinho especial. Marcelo, né, o cara que começou a carreira no futebol no Fluminense, né? Depois foi ganhar a Europa, 5 títulos de Liga dos Campeões no Real Madrid, o cara mais vitorioso da história do Real Madrid, gente. E aí voltou pro Fluminense esse ano, em que alguns duvidavam, será que o Marcelo vai apresentar o futebol? Mas o cara cheira a título, irmão. E tá lá, conquistou a Libertadores da América também, né? Pois é. André, que volante que o futebol brasileiro tem. E o André, que dizem que recebeu ofertas gigantescas, né, da Europa, mas que fez uma promessa que ficaria no Fluminense para conquistar a Libertadores. E foi lá, foi peça fundamental também, cara, também. Não podemos esquecer do Paulo Henrique Ganso. Segundo título desde Libertadores, foi campeão em 2011 pelo Santos, mas que teve um crescimento assim nos últimos anos. E nas mãos do Fernando Diniz também, que foi um cara assim, E o Ganso é um cara que é fundamental também no Fluminense. John Arias, hein? Craque de bola esse John Arias. Nossa, cracaço. Cracaço. É titular já na seleção colombiana, inclusive. O Keno, que hoje também jogou muita bola, como eu falei. Jogou muita bola o senhor Keno, hein? Participou dos 2 gols do Fluminense. É um cara que tem uma galera que eu conheço, que torce Fluminense, que pega no pé do Keno, inclusive. Mas hoje o cara jogou muita bola, tá? E é fundamental nesse esquema do Fernando Diniz. E não podemos esquecer dele, né? Germán Ezequiel Cano Recalde. Pra mim já é um dos grandes ídolos da história do Fluminense, tá? É um dos grandes ídolos já. Já tá lá na prateleira de cima, pra mim, entre os grandes ídolos do Fluminense. E o John Kennedy, cara, que essa história aí de superação que falei já antes, enfim. Cara que nasceu para ser vitorioso no Fluminense, né? E, claro, eu passei, né, do Martinelli também, que hoje foi titular, né? O Martinelli, que é um cara que a torcida do Fluminense pegou muito no pé nessa temporada. Acho que foi fundamental também nesse jogo de hoje. Enfim. Lima também é um cara que é muito importante para o Fluminense, que entra em muitos jogos, segura a bronca bem, inclusive. Enfim, o Diogo Barbosa hoje na lateral esquerda entrou bem na partida. Aliás, o Diogo Barbosa, né, que durante o jogo hoje, no final do tempo normal, ele teve uma oportunidade ali pela esquerda, né, que ele recebeu a bola livre, poderia ter tocado na direita para o Keno, que estava aparecendo livre na direita, mas o Diogo Barbosa, chutou cruzado, desperdiçou esse ataque. Mas o Diogo Barbosa entrou bem no jogo, participou da jogada do segundo gol do Fluminense. Enfim. E outros jogadores também que foram fundamentais, importantes também, né? Todos ali, né? Tem uma certa contribuição também. O Alexander também, tá?
ele não entrou no jogo hoje, mas que na temporada 2023 assim, foi muito importante. No início da temporada foi muito bem jogando nesse início de temporada, até que ele teve aquela sequência de 2 lesões fortes, inclusive, mas que é um cara que lá no início da temporada também foi fundamental, começou como titular na lateral esquerda, aí veio o Marcelo, passou a jogar como volante também, que é a posição dele, e foi muito bem nessa primeira metade de temporada, entre tantos outros jogadores também que foram importantes, fundamentais. Assim, e claro, não dá para esquecer de Fernando Diniz, um cara que pediu uma nova oportunidade ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, teve essa oportunidade no ano passado e tá aí entrando, digamos, no Olimpo do futebol e conquistando um título dessa magnitude, como é a Libertadores da América, né? Um cara que tem um estilo de jogo único, e se muitos tinham dúvida dele, acho que muita gente hoje, se não todos, acabaram tirando essa dúvida, né? Claro que tem uns momentos ali no estilo de jogo do Fernando Diniz, né, que muitos ficam assim nervosos, né? Essa saída de bola sem dar chutão, que o adversário chega próximo, que pode tomar a bola, dá aquele certo nervosismo, né? Mas, cara, assim, você não pode descartar o que o Fernando Diniz vem fazendo, cara. O trabalho que ele tá fazendo, assim, no Fluminense em especial, é algo histórico também. E a gente tem que olhar com mais carinho pro Fernando Diniz. É claro que a seleção brasileira é um outro método de trabalho, não dá para ter esse trabalho de dia a dia, ao contrário do que é nos clubes, enfim. Mas é um cara que vai ser ainda maior no futebol brasileiro. Enfim. Bem, é isso que eu tenho para falar, para analisar, né, dessa conquista histórica do Fluminense. Fluminense que vai jogar o Mundial de Clubes em dezembro, vai representar a América do Sul. Dia 18 de dezembro vai ser a semifinal. O Fluminense já vai entrar direto na semifinal. Vai enfrentar ou o Auckland City da Nova Zelândia, ou o Al Ittihad da Arábia Saudita, ou o Al Ahly do Egito. Vai ter o duelo ali primeiro entre o Auckland contra o Al Ittihad na primeira fase. Muito provavelmente o Al Ittihad vai avançar. E aí vai ter o duelo das quartas de final entre o Al Ahly do Egito e muito provavelmente o Al Ittihad. E daí vai ser o adversário do Fluminense. E se o Fluminense, avançar para a final, a grande decisão no dia 22 de dezembro, Mundial de Clubes, que será na Arábia Saudita. E se avançar para a final, muito provavelmente vai enfrentar o Manchester City. Aí é Haaland, é De Bruyne, é Phil Foden, é Rodri. É muito jogador fantástico que tem o Manchester City. E tem um técnico também que é um dos gigantes da história do futebol mundial, que é o Pep Guardiola. Já pensou um Fernando Diniz contra Guardiola, cara? Vai ser um jogo assim espetacular, que eu já tô na expectativa, cara. Pra ser sincero, assim, já tô muito na expectativa desse encontro entre Fernando Diniz e Pep Guardiola, isso se acontecer. Fluminense que também vai jogar a Recopa Sul-Americana ano que vem, no início do ano que vem, né? Deve ser em fevereiro, contra a LDU do Equador. Lá vem eles de novo, pois é, né? Vai ser aí um trauma aí também que o Fluminense terá também para tirar, né? Contra a LDU. O Fluminense perdeu 2 finais contra eles, mas ano que vem acho que o Fluminense vai finalmente derrotar a LDU. E está classificado também para o Super Mundial de Clubes, que vai acontecer em 2025 nos Estados Unidos. Então já tem competições aí certas para o Fluminense disputar no ano que vem. E é isso, amigas e amigos.
esse dia 4 de novembro de 2023 que vai ficar marcado aí na história do Fluminense, que pela primeira vez conquistou a Libertadores. Chegou a hora. Desfrutem desse momento gigantesco. Deixe seu like, compartilhe com todo mundo. Falei que o vídeo ia ficar um pouquinho longo, ficou longo, mas é porque é um motivo nobre e muito especial. Desfrutem, comemorem bastante. Em breve eu volto com mais um vídeo aqui no meu canal, tá? Aquele abraço.